Então, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Luiz Melo. Estamos aqui com uma imensa alegria no coração, eh, na Casa Espírita Medianeiros de Jesus, aqui da nossa queridíssima Floripa. Agradecendo já de antemão a Cirlei, a todos os nossos irmãos que temos a alegria de conhecer, de já ter frequentado lá presencialmente. E agora estamos aqui na transmissão online. E como a Cirlei me pediu, já que a gente está transmitindo diretamente aqui na página do Medianeiros, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a todos aí que entrem em conexão com Jesus, com os mentores desta casa querida, os trabalhadores de luz, as energias do bem, para que esse nosso encontro de estudo seja também uma oportunidade de cura, de uma cura que aprendemos inicia dentro de nós e através da nossa transformação, da nossa purificação, do nosso aprendizado, da nossa evolução, nós passamos a fazer parte conscientemente desta grande transição planetária que estamos vivendo, quando o planeta Terra e a sua humanidade, bem como todos os seres que aqui vivem, estão migrando, estão atravessando um portal em direção a um mundo melhor que chamamos mundo de regeneração. Agradeço a oportunidade, que a espiritualidade amiga esteja presente conosco e que esse momento aqui de reflexão seja uma luz para cada um de nós entrarmos de fato ainda mais conscientemente nesse grande processo de transformação à luz da evolução. Muito obrigado, muito agradecido, que assim seja. O tema que a irmã Cirlei me pediu para desenvolver me chamou muita atenção, porque ela juntou duas palavrinhas, evolução e responsabilidade. Achei bem interessante, fui estudar o tema, fui pensar em como a gente poderia buscar de dentro da gente qual é o nosso entendimento a respeito disso e transmitir de um jeito que fosse interessante, do jeito que fosse esclarecedor, primeiro para nós outros, né? E depois, naturalmente, compartilhando com os irmãos que estão aqui com a gente. Boa noite a todos que estão mandando mensagem aqui. É, Todos nós, à medida que nós vamos crescendo como seres humanos, vamos ampliando as nossas responsabilidades. Isso é uma coisa evidente, né? Quanto menorzinho, vamos pensar lá no bebê, menos responsabilidade, ou quase nenhuma, se tem. Mas, à medida que a gente vai avançando no desenvolvimento humano, as nossas responsabilidades começam a aparecer desde muito cedo. E eu pensei agora, por exemplo, que mesmo para a maioria de nós, antes de 1 ano de idade, a maioria de nós já tinha uma responsabilidade, que era um controle do esfíncter. Aprender a fazer o controle em torno de 1 ano, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas muitas crianças, antes de 1 ano, muitas vezes já têm esse controle do xixi, do cocô, das suas necessidades fisiológicas. Estou dando um exemplo bem simples, mas vê que desde pequenininho a vida vai naturalmente nos trazendo responsabilidades. A gente vai crescendo, daqui a pouco tem a responsabilidade da escola, de estudar, de ajudar em casa, né? De cumprir certas regras, certos combinados, responsabilidade conosco, com os nossos cuidados pessoais, com a nossa higiene, com a nossa aparência. Vamos crescendo. Lá um belo dia a gente precisa ocupar um lugar
no mundo do trabalho, vamos ser contratados numa empresa, ou vamos abrir um negócio, ou vamos fazer um concurso público. Assumimos diversas e importantes responsabilidades. Lá um belo dia, né, meus irmãos, para quem já está um pouco mais avançado na idade, aí o casamento, então tem a responsabilidade da vida conjugal, depois tem a responsabilidade talvez aí dos filhos, e aí a gente resolve entrar no centro espírita ou em qualquer casa religiosa, e aí a gente assume a função, talvez, né, de um dirigente, de um médium, de um voluntário, de um palestrante, enfim, a vida é feita de muitas responsabilidades. Mas, quando a gente pensa na responsabilidade, e como a Cirlei fez essa junção desse binômio, né, evolução de responsabilidade, quando a gente pensa na palavra evolução, nós vamos fazer de cara uma afirmativa de que chega um momento, talvez não tenha ainda chegado para todos, mas chega um momento, com certeza para muitos de nós aqui, ou talvez para todos nós chegou, em que nós vamos percebendo que existe uma responsabilidade, que também é sinal de compromisso, que ela avulta, que ela é maior, ela é mais importante mesmo, ela é mais determinante que todas as outras responsabilidades. E de que responsabilidade nós estamos falando? Exatamente da responsabilidade da evolução. Ah, mas por que o Luiz Melo está afirmando que essa é a responsabilidade? Mas tem tantas responsabilidades que são importantes, por exemplo, a responsabilidade de ser mãe, importantíssima, a responsabilidade de ser um profissional, importantíssima, a responsabilidade de, enfim, né, tantas na vida, das menores para as maiores, né, das mais pessoais até as mais coletivas, comunitárias. Mas a nossa afirmativa tem uma base. E a base é de que quando nós tomamos ciência, e além de tomar ciência, ou seja, tomar conhecimento, nós também tomamos uma atitude com relação à evolução, que já vamos definir o que nós no Espiritismo entendemos por evolução, nós vamos começar a perceber que quando esse processo de evolução ele se torna uma prioridade, ele ocupa nessa escala de prioridade, nessa escala de responsabilidade que a gente tem na vida, um ponto talvez decisivo, para não dizer mais importante, esse processo ou essa responsabilidade, ela vai impactar todas as outras áreas da nossa vida. Nenhuma outra responsabilidade que a gente assuma, por mais importante que ela seja socialmente, culturalmente, familiarmente, labormente, né, na área do trabalho, em qualquer setor, nenhuma delas, embora sejam muito importantíssimas, tem um impacto tão grande sobre as outras áreas da nossa vida. Porque a partir do momento em que a gente tem uma clareza de que a evolução é está no centro do nosso ser, no centro da nossa experiência de vida, no centro da vida, diríamos até no centro do universo, nós vamos perceber que cada passo nesse processo, um passo mais largo ou um passo mais curto, ou a falta de um passo, ou um passinho para trás, quem sabe entre aspas para trás, vai ter uma repercussão na nossa vida. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de trazer para reflexão para os meus irmãos é sim, é nos perguntarmos, nós temos essa consciência, está claro para a gente de que a partir do momento que nós temos essa claridade, né, que nos traz a doutrina espírita e outros caminhos também, de que a responsabilidade sobre o nosso processo de evolução, ele tem um impacto tão decisivo na nossa vida e na vida da nossa comunidade, que esse aspecto da evolução, que vamos chamar de uma evolução espiritual ou transpessoal, ele deveria receber da gente o lugar de destaque na nossa vida, mas muitas vezes nós não vemos bem assim. Nós colocamos, por exemplo, essa questão
da espiritualidade, ou da nossa vida espiritual, ou da dimensão espiritual da nossa vida, ou da dimensão evolutiva, que estamos, né, aproximando desses conceitos, nós não colocamos apenas como mais uma dimensão na vida. Eu tenho essa dimensão, eu tenho aquela outra, tem esse aspecto da minha vida, tem esse aspecto, e mais esse, mais um aspecto. Quando na verdade o entendimento espírita é que na verdade essa dimensão que nós vamos juntar realmente a questão espiritual com a questão da evolução como uma coisa, conceitos que se imbrincam, né? Que se juntam, que se conectam, nós vamos perceber que está no centro da nossa vida, porque a partir desse processo de evolução, todos os demais setores da nossa vida são impactados decisivamente. Cada pequeno movimento no processo de evolução pode melhorar, iluminar, curar, transformar, embelezar, alegrar, purificar a nossa vida, ou o contrário, caso não esteja recebendo da gente essa priorização. Então, os antigos hindus, eles têm uma expressão, os sábios indianos, eles têm uma expressão que ela tem a ver com a doutrina espírita, muito antiga, muito bonita, no formato de uma poesia, que diz assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Essa frase antiguíssima é anterior a Jesus, aí dos livros da antiga sabedoria hindu. Essa expressão, essa ideia de que o processo de evolução da alma ou do espírito ou da essência humana ele atravessa toda a manifestação universal cósmica, a manifestação inclusive material, né? Essa ideia ela é muito condizente com o ensinamento espírita, ao ponto de que muitas vezes se atribui essa frase a Leon Denis, o maior filósofo espírita depois do trabalho de Kardec, o francês Leon Denis. Ele, no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, que é um livro clássico dentro da filosofia espírita, ele faz referência a uma frase muito semelhante a essa. Talvez ele tenha até bebido na fonte, feito esse estudo transcultural, né? Que o espiritismo dialoga com todas as culturas, com todas as revelações espirituais, né? Como uma filosofia integrativa que é. E ele usou uma frase muito semelhante, não exatamente essa, mas ele com certeza estava, né, fazendo uma ponte com essa afirmativa que eu gostaria que a gente, quem não escutou, a maioria de nós escutou, a gente visse a beleza do que quer dizer, assim, até de forma poética, de forma muito simplificada, mas ao mesmo tempo muito bela, essa ideia de que a alma, ou seja, a essência, o princípio inteligente, o princípio espiritual, o ser senciente, o ser consciente, o ser que pensa, que sente, que ama, que, enfim, né? Ele começa esse processo evolutivo de evolução em todos os reinos da natureza. Não existe, desse ponto de vista, espiritualmente falando, nada que seja inanimado. Porque, mesmo, como diriam os hindus, mesmo quando nós pensamos numa pedra, a alma dorme na pedra. Então, a pedra é um sistema onde não existe vida orgânica, mas o princípio inteligente, o princípio da consciência, o princípio anímico, ele já está ali, de alguma forma, se organizando, de uma forma que a gente ainda não entende bem, para que já no próximo reino da natureza, que a gente costuma colocar como o reino vegetal, embora seja mais complexo que isso, ali já existe então uma vida orgânica e fica mais evidente achar, existe uma vida orgânica ali, mas no entendimento espírita, essa vida orgânica não é apenas orgânica, porque o mesmo princípio espiritual que anima o homem também anima a planta, também anima o animal. E aí nós vamos também ver que o livro dos Espíritos, para mostrar essa questão, traz também de uma forma, é a resposta dos Espíritos a Kardec na pergunta 540, mas traz de uma forma lapidar. Eu gosto muito desse ensinamento, que ele diz assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo,
que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia. Então tudo se encadeia, tudo serve na natureza. Não existe nada na natureza que não esteja a serviço da evolução. É um processo permanente, é um processo que vem da origem, que vai na direção do destino e que envolve todos os seres. Olha que profundidade isso, né? Kardec publicou esse livro em 1857, reunindo mensagens de vários médicos, fazendo todo o trabalho do método espírita, né? Então ele vai dizer assim, compilando o que os espíritos ensinaram, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então, dá dois extremos os espíritos falam. Desde o átomo, que parece aparentemente só matéria, né? Ou diríamos hoje só energia, depois que a física quântica mostrou que a matéria, na verdade, como não existe, porque ela nada mais é que energia condensada, e a energia é a informação, e a gente vai longe. Mas desde o átomo, vamos pensar na coisa, né? Na matéria mais pura, assim. Aí a gente pode pensar por que os hindus dizem que a alma dorme na pedra. Desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então está dizendo que o arcanjo, que representa aqui simbolicamente o espírito, num alto nível de evolução, chegando, vamos dizer assim, em níveis inimagináveis de consciência, de inteligência, de amorosidade, de moralidade, esse arcanjo, esse espírito puro, esse espírito de luz, né? Ele também, de alguma forma, o seu princípio inteligente, o seu princípio anímico, iniciou o seu processo, né? A sua evolução, ainda atravessando todos os reinos. Isso está muito claro aqui em Kardec. E também eu fui buscar na literatura complementar espírita, na obra de André Luiz, no livro No Mundo Maior, que eu até esses dias estava revendo esse livro maravilhoso. E André Luiz, ele vai dizer assim, em certo ponto lá, conversando com os instrutores espirituais. A crisálida de consciência, que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo libertatório. Olha que lindo! A crisálida de consciência, ou seja, a consciência aqui significa o espírito, a alma, o nosso ser, a nossa natureza mais profunda, verdadeira, que veio da fonte divina, que no espiritismo a gente chama espírito, ou alma, quando esse espírito está reencarnado, mas que é chamado de vários nomes em várias tradições. Os hindus, já que estamos falando de os hindus chamam de Atman, muito bonito, né? Vários pesquisadores chamaram de outros nomes, mas para simbolizar sempre o verdadeiro ser, que está além do corpo, que está além até mesmo da mente, e que compartilha, vamos dizer assim, da divindade por ser fruto, por ser um sopro, diríamos assim, como está na Bíblia, da própria divindade. Né? Jesus, de forma muito linda, foi o primeiro grande mestre que tinha essa experiência da fonte divina como nenhum outro antes nem depois. Né? Ele nos ensinou a tratar esta fonte divina como Pai do céu. Ele tinha um tratamento familiar, mostrando que esse divino não está lá longe. E quando ele fala do céu, ele diz assim: o céu, o reino do céu está dentro de vós. Então, inclusive no aramaico, que era a língua que Jesus falava, que é uma língua, dizem os historiadores aí, é tão poética quanto o sânscrito. Então a gente imagina que Jesus, quando falava, é como se ele estivesse fazendo poesias, de tão linda que é essa língua. Eu já escutei em aramaico o Pai Nosso, e ele diz assim: Abaum de Bashmaiá, começa assim. O Haroldo Dutra até fala isso. E Abaum quer dizer pai, ou melhor ainda, paizinho do céu. É como se Jesus, ao falar com o divino, ao invés de botar aquela de, o Deus que está lá, meu Deus, né, que vamos fazer o sacrifício, o temor desse divino, é um paizinho, é um pai do céu. Então, a crisálida de consciência, vai dizer André Luiz, junto com seus instrutores nesse livro, quer dizer, o espírito, né, que está iniciando a sua caminhada evolutiva, que reside no cristal
cristal a rolar na corrente do rio. Está falando aqui dos átomos, das pedras, dos elementos minerais mais simples, né? Aí se acha em processo libertatório. Olha que lindo que é esse processo, né? No Livro dos Espíritos diz que da fonte divina surgiram dois princípios. Um princípio inteligente, um princípio, né, que origina os espíritos, as consciências, as inteligências. E um outro princípio que chama o princípio energético, o princípio da matéria, que vai dar no que a gente chama fluido cósmico universal. Então existe basicamente, né, duas criações da fonte divina. Poderíamos dizer que o espírito é o oleiro e a energia, a matéria e o fluido cósmico é o barro. Olha que lindo. Então tem o oleiro, que com o seu processo consciente, com a sua inteligência, com o ser senciente, consciente, pode fazer uso da energia, fazer do barro para produzir as maravilhas que a vida nos permite construir, criar, experimentar. Então, nós vamos ver que a evolução, meus amigos, ela é um conceito central na cosmovisão espírita. A partir apenas dessa palavra, nós podemos fazer um olhar sobre a vida que vai nos mostrar a realidade da vida. Vai nos mostrar como a vida tem sentido, como a vida tem propósito, como essas leis que regem o universo não são absolutamente aleatórias, como existe leis que regulam, leis que acolhem, leis que promovem exatamente esse desabrochar permanente dessas consciências crisálidas para despertarem um dia como borboletas espirituais, né? No seu esplendor, na sua plenitude. Esse é o processo evolutivo como nós entendemos. Mas aí nós fazemos uma pergunta, mas se é tão bonita assim, se a evolução existe uma evolução no universo da energia, no universo da matéria, no cosmos, nas estrelas, nos planetas, né? E existe também uma evolução dos espíritos, uma evolução do ser consciente. Então é como se a energia e a matéria ambas estivessem evoluindo, né? Tanto que no momento que a gente está vivendo transição planetária, o planeta também está fazendo uma transição. A sua organização geográfica, climática, material, orgânica, biológica, energética também está se transformando. E nós também estamos nos transformando, só que a nossa transição é interior, nós estamos muito preocupados com a transição exterior do planeta, da humanidade, e estamos botando pouco foco na transição interior. E aí é que entra o detalhe. Porque quando falamos evolução e responsabilidade, é mais do que hora de nós colocarmos essa ânsia de evolução interior, espiritual, da nossa consciência, da nossa mente, do nosso coração, do nosso comportamento, das nossas atitudes, no centro desse processo. E aí a pergunta que a gente faz, aproveitando o tempo que a gente tem, é o que talvez mais nos impeça de simplesmente continuar como essa crisálida de consciência que diz André Luiz, rolando pelos rios e se libertando, usando a própria matéria para ter uma experiência fantástica de vida no mineral, depois no vegetal, depois no animal, depois no homem, até chegar à chamada angelitude, né? Que os anjos para nós não são seres à parte, são, na verdade, a culminância desse processo lindo evolutivo, e os anjos foram aqueles espíritos que assumiram essa responsabilidade e então fizeram desse processo o centro das suas vidas e hoje embelezam o universo e colaboram com o divino, com a fonte divina, com o Pai, com Abaum, para transformar cada vez mais e trazer mais à luz esses espíritos, essas consciências. Então a gente vai perguntar, onde está a nossa dificuldade então? Ainda de uma humanidade que sofre tanto, nós mesmos, apesar de todo estudo, apesar de todo conhecimento, com dificuldades, com isso, com aquilo. Então nós vamos, meus irmãos, fazer a seguinte conexão. Aonde nós vamos encontrar a questão central da responsabilidade sobre o processo da evolução. Porque a evolução material, vamos chamar a evolução, como a gente chama na psicologia, desenvolvimento humano, ela vai acontecendo naturalmente, certo?
a gente nasce, vai crescendo, os hormônios, os neurotransmissores, depois né, na adolescência começam a vir os hormônios, aí a gente vai ficando adulto, né? Esse é um processo inevitável, é um processo, né, que ele vai acontecendo por si mesmo. O processo espiritual, até certo ponto, também vai acontecendo por si mesmo, até chegar num ponto em que nós nos tornamos autoconscientes. Até o ponto em que eu começo a perceber que eu sou consciente de ser consciente, que eu existo, que eu sou um ser e que eu estou conectado com toda essa vida. Na verdade, eu não estou separado. Eu me percebo como uma onda no oceano. Não existe onda sem oceano. Então eu não sou separado, mas eu sou uma onda, eu me percebo aqui, eu tenho uma individualidade, né? E aí, nesse momento, a evolução passa a ser uma questão de escolha. Porque a partir desse momento, o espírito que toma, então, caso de sua autoconsciência, de saber que ele é, de olhar para si, de saber que ser consciente de que eu sou consciente, de que eu sou um ser, né? Olhar no espelho e me reconhecer, né? Nesse momento, se o espírito não assume a responsabilidade sobre o seu processo de desenvolvimento, ele vai estagnar. E a estagnação significa sofrimento. Porque imagina uma criança de 10 anos que não quer virar adolescente, que ela faz alguma coisa para que os hormônios não comecem a atuar e para que ela não comece, né, a ter todo o seu desenvolvimento psicossexual. Como ela faria isso? Né, tentando, sei lá, botar alguma substância para impedir aquele desenvolvimento. Sabe? Imaginem o exemplo. Né? Imagine a árvore, por exemplo, que se recusa a crescer porque ela está com medo de ficar muito alta e os seus galhos, e o vento poder quebrar seus galhos. Então, nós vamos encontrar que a questão central que vai nos ajudar a assumir essa responsabilidade tem a ver com o que a gente chama na doutrina espírita de más inclinações. Essa é a questão central. Na verdade, não são as más inclinações, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das frases mais repetidas na doutrina espírita nos nossos estudos. E talvez uma também das mais mal entendidas. Porque a questão não está exatamente em termos más inclinações, mas de nós estarmos focando de forma equivocada no trabalho sobre as más inclinações. Então a palestra de hoje, que começa primeiro para mim mesmo, é uma mudança de percepção sobre essa questão das más inclinações, para que a partir dessa mudança eu possa estar ainda mais consciente, assumindo a responsabilidade do meu desenvolvimento, da minha evolução, do meu aprimoramento, da minha transformação, porque a evolução sempre é transformadora. Lá no capítulo 17 tem uma frase muitíssimo conhecida que é: reconhece-se o verdadeiro espírita por duas coisas: pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Essas duas coisas, transformação moral e domar as más inclinações, que na verdade elas se complementam. E é interessante porque aqui essa frase ela está lá no capítulo 17, não fala em destruir as más inclinações, não fala em esconder as más inclinações, não fala em reprimir as más inclinações, que é tudo que normalmente a gente faz. Fala domar. Mas por que domar? Porque, na verdade, o que a gente vai ver daqui ao final da nossa conversa, da nossa doutrina? As más inclinações, elas vêm da mesma fonte das boas inclinações. Tanto as boas quanto as más inclinações, na sua origem, elas vêm da mesma fonte. Imaginemos que é como a água. A água vem da mesma fonte, correu
por aqui, pegou os seixos, foi límpida, cristalina, né? Matou a sede dos animais, hidratou os campos, as plantas, saiu lá no oceano, correu. Mas uma outra água foi a mesma água, mas essa correu para esse lado e aqui ela encontrou barreiras e ela estagnou, virou um pântano. Esse pântano adoeceu, ficou uma água envenenada. Mas a água é a mesma. Então nós temos que partir da ideia do que a gente chama de má inclinação. Não é porque nós temos algo ruim dentro de nós. Não existe algo ruim dentro dos seres, porque os seres são divinos. Não existe defeito de fábrica na criação divina. Mas nós que nos comportamos, pensamos e agimos como se existissem defeitos que precisam ser consertados. Ao invés de nós termos um olhar diferente sobre o porquê que aquela inclinação não está caminhando como ela não está fluindo como ela deveria. Porque esta água não está fluindo como deveria. Então, eu listei aqui, com base também no ensinamento de André Luiz, algumas palavras de um texto que claramente são boas inclinações, que ele fala ali: vida, razão, estudo, ciência, filosofia, religião, verdade, fé, esperança, caridade, fraternidade, sacrifício, renúncia, simpatia, altruísmo, trabalho. Então, é isso. Mas essas são boas inclinações. Essa é a água da vida, né? Da nossa evolução está fluindo bem. E onde é que estão? Ah, mas onde é que estão as más inclinações se ela vem da mesma fonte? Aí está lá: indiferença, desespero, paixão, ciúme, egoísmo, orgulho, sensualismo, vaidade e, por último, não por acaso ele deixa a palavra ódio. O que é interessante e a proposta do nosso estudo é aprofundar, mergulhar profundamente, não apenas repetir mecanicamente essas frases tão conhecidas, para ter essa ideia. A palavra dos espíritas é claro, más inclinações. Então quer dizer que as inclinações existem, ela sai de algum lugar, né? E elas podem se inclinar para um fluxo que vai chegar no seu destino. A água da fonte vai alimentar o rio, as cachoeiras, os lagos e vai chegar no oceano divino, ou ela vai estagnando, mas na origem é a mesma água. Só que nós agimos como se as más inclinações viessem de algo que não funciona dentro da gente, que não é ruim, que tem uma origem ruim. E isso vem desde a ideia antiga de que existem demônios e o mal, não sei o quê. Não existe. Tudo vem da fonte divina, não é verdade? Tudo vem da mesma fonte. A água estagnada que envenenou também, né? Então, olha que interessante. O André Luiz, ele vai nos dizer assim, não dá para ler todo, nós já estamos com o nosso tempo ali, mais alguns minutos apenas, né? Mas o André Luiz, ele vai dizer, olha a profundidade do que vem daqui para frente. O André Luiz vai dizer assim, nessa mesma mensagem, ele vai dizer que a vida nada mais é do que o amor existencial. A razão nada mais é que o amor que pondera. A ciência é o amor que investiga. A filosofia é o amor que pensa. A religião é o amor que busca Deus. A caridade, palavra tão cara para nós espíritas, né? Caridade é o amor que auxilia. A simpatia, achei lindo isso aqui, a simpatia é o amor que sorri. E, para usar mais uma expressão aqui, o trabalho é o amor que constrói. Então, o que o André Luiz vai dizendo aqui? Todas essas boas inclinações vêm da fonte do amor, que não é algo que nós temos, é algo que nós somos. O apóstolo João, nas suas cartas lá, nos seus depoimentos, que está lá no Novo Testamento, ele disse uma coisa, ele disse assim: Deus é amor. E nós somos filhos e herdeiros deste Deus amor. Então, isso que a gente chama de amor, ela está na fonte da vida. Então, todas essas boas inclinações, a vida, a razão, o estudo, a ciência, a filosofia, a verdade, o ideal, a fé, a esperança, a caridade, tudo vem dessa fonte, dessa essência amorosa do ser, que vai evoluindo nesse processo. Mas olha que interessante, é aqui que mora o que eu quero alertar, chamar a atenção dos meus irmãos.
Agora vamos ver as más inclinações. De onde vêm as más inclinações? Ah, vem porque espírita adora achar que, porque eu tenho um karma muito pesado, porque fiz isso, fiz aquilo em outras vidas, agora sofro com isso, por isso, problema com isso, problema com aquilo, né? Sempre querendo um pouco denegrir-se, porque acha que com isso ele se coloca num patamar assim, de humildade, o que não. Isso, na verdade, é até um desagravo ao divino. Né? É como dizer assim, olha, senhor, o senhor não soube fazer seu trabalho aí, porque, olha, tá tudo errado, tá tudo... Ou como se Deus tivesse criado, né, duas energias, uma boa que leva necessariamente para o lado bom e uma ruim, que, como é as metáforas de algumas religiões antigas e mesmo atuais, mas não é o nosso caso. Aí vamos ver o que o André Luiz fala aqui. O que ele diz então que é a má inclinação e indiferença? É o amor que se esconde. Olha, meus irmãos, não dá tempo da gente explorar todas as palavras, mas olha só essa. Indiferença é o amor que se esconde. Olha as outras. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que desvaira. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho, o amor que se enlouquece. Sensualismo, o amor que se envenena. Vaidade, o amor que se embriaga. E ódio, ele diz assim, olha que lindo. E o ódio, finalmente, ele deixa o ódio por último. Finalmente, o ódio, que julgas a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. E ele vai concluir essa linda mensagem que vocês podem procurar com o título Tudo é Amor, é do livro Apostilas da Vida, e recomendo demais da conta, para essa mudança de perspectiva e para a gente assumir a responsabilidade sobre a nossa evolução, não ficar colocando a culpa no passado, no obsessor, no demônio, sei lá do que a gente está botando as culpas na política, né? Aí ele vai completar: tudo é amor. Do amor, tudo provém, no amor, tudo se resume. E aí ele complementa: não deixes de amar nobremente. Essa é a questão central. Perceber que, mesmo aquilo que está mal inclinado, que não está fluindo pelo lugar correto, que não está trazendo alegria, felicidade, saúde, mesmo esses processos, as más inclinações, elas vêm da mesma fonte, da fonte do amor. Então, meus irmãos, quando a gente pensa que a gente precisa ou sente que a gente precisa resolver algumas coisas, a tal da famosa reforma íntima, vamos olhar para um lugar diferente do que a gente tem olhado. A gente não está olhando para o lugar certo. Tanto é verdade que a gente olha para a nossa vida, parece que a gente não está avançando, que a gente está sempre voltando no mesmo. Claro, porque nós estamos olhando para o lugar errado. É a hora de entender por que os espíritos, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo a si mesmo, dizem que de fato o amor resume a doutrina inteira de Jesus. E eles complementam dizendo: o amor é um fogo sagrado, é uma centelha divina que Deus colocou no fundo dos vossos corações. Do primeiro ao último, todos vós tens a mesma essência divina do amor. Então, quando as más inclinações aparecem e que nos impedem de assumir a responsabilidade pela nossa vida, para onde nós vamos olhar agora, a partir de hoje? Para o nosso coração. É no nosso coração que reside a questão. Porque, de alguma forma, o nosso coração está ferido. Ou por algo que nós fizemos, e a consciência, que é a sentinela vigilante, diz os espíritos, está nos dizendo que aquela atitude não foi adequada, ou que algo que nos foi feito, porque é um processo de ida e vinda, a vida é um bumerangue, a gente vai, a gente recebe, então, né? E a gente olhar para dentro da gente e perceber assim, se tem ali ciúme, se tem ali paixão, se tem ali orgulho, sensualismo, vaidade e mesmo ódio, aonde que eu vou olhar? No meu coração e perceber aonde que o amor não está fluindo dentro de mim.
Mas as pessoas não estão fazendo isso, meus irmãos. As pessoas estão em guerra consigo mesmas e com o outro. Basta o outro pensar diferente, basta ser de outro partido, basta querer tal comprimido, no outro não quer tal comprimido. Por quê? Porque estamos buscando essas más inclinações, entre esses demônios, muito longe da fonte deles. O próprio ideia que vem da tradição católica do demônio, que é o lá que se revoltou contra Deus nessa alegoria espiritual, ele era um anjo, Lúcifer, portador da luz, quer dizer. Então, assumir de fato a evolução como algo central é um desejo imenso, o maior desejo que a gente pode cultivar de que esse amor que está dentro de nós flua. É só isso. Por que a gente não entende? Ah, Senhor Jesus, diga aí qual é o. Ele só disse o amor sobre todas as coisas. Deus que está lá, criou tudo, é a fonte, é o paizinho, o babaum. É o próximo, como a ti, olha para ti, ama a ti, cuida de ti, trabalha contigo. O divino está aí dentro, o reino de Deus está aí dentro, brilha a vossa luz. Aí o Cristo vem e diz assim para mim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É muito bonito quando ele diz isso, porque depois ele diz assim: sem o sal fica sem graça a comida. Sem amor, a vida fica sem graça. Sem amor, a vida fica sem luz. E aí os espíritos dizem lá no Evangelho segundo o Espiritismo: o amor é um fogo sagrado, é uma chama que arde. O que é assumir responsabilidade de sua evolução? É trabalhar o nosso amor. Ah, estou odiando, é porque eu sou um espírito muito ruim, porque eu sou um espírito negro, porque eu sou obsessor, porque eu sou um dragão. Porque... Não é nada disso. Nós estamos do lado errado. Isso é o jeito de não evoluir. Isso é o jeito de continuar patinando. Porque se eu percebo que na fonte está o amor e que esse amor ele estagnou por algum motivo, ele não fluiu, ele parou, eu vou olhar para onde? Eu vou olhar para esse amor. Domar as más inclinações significa hoje curar as más inclinações. Aonde? No coração. Olhando para onde esse coração não está legal. A cura está nesse coração. Porque se o amor é o que nos impulsiona mais do que tudo, ainda mais do que a inteligência, isso Emmanuel fala no livro O Consolador, ele diz, as duas asas que impulsionam essa evolução é a inteligência e o sentimento, mas o sentimento está na frente. Quando a gente fala muitas vezes assim, o desenvolvimento moral, a gente está falando de sentimento. Por quê? Porque aí reside o amor. Porque o Emmanuel diz uma coisa linda. O que o Emmanuel vai dizer assim? A inteligência sem um sentimento profundo, que muitas vezes a gente chama isso de comportamento moral, essa questão da moral, mas eu prefiro concentrar na questão dos sentimentos, que claro que isso vai repercutir no comportamento, na ética da pessoa na vida, né? Ele vai dizer, a inteligência sem esse sentimento pode proporcionar grandes desastres. É o que a gente está vendo no mundo. Mas um grande coração nunca vai causar desastre, vai causar milagres. Então, para encerrar, que nós já passamos um pouquinho do tempo que a Cirlei me deu, nós vamos concluir de que assumir a responsabilidade daquilo que é o mais precioso da nossa vida, que é esse emergir da nossa essência, que é essa consciência amorosa, ou essa amorosidade consciente, que vai além do intelecto, por mais que o nosso intelecto possa ser brilhante, fazer coisas incríveis, mas que vai além, e também nos traz uma paz que, como diz Paulo de Tarso, uma paz que está além do entendimento. A gente, mas que paz é essa? Não dá para entender, porque o intelecto não tem capacidade de entender essa profundidade dessa vivência. Então, para encerrar, nós vamos citar William Watkinson, que tem um ensinamento brilhante, que ele diz assim: procure acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. A partir de hoje, quando as más inclinações começarem a aparecer, em vez de a gente
brigar com ela, reprimir, jogar pra dentro, trancar, não posso, não é? Aí eu vou olhar assim, poxa, aquele maluco lá falou, é mesmo. Em vez de amaldiçoar aquele comportamento que não está bom, aquele sentimento que está me levando para o lugar ruim, que está trazendo consequência, eu vou acender uma vela dentro de mim e me perguntar aonde que o amor não está fluindo dentro de mim. Tudo aquilo que nos leva para um caminho de sofrimento, de estagnação, que não e de irresponsabilidade com a nossa evolução, é porque é um lugar em que o amor é aqui dentro do coração. Olhar para o coração. Às vezes a gente precisa fazer uma terapia, eu já fiz muitos anos, continuo fazendo. Grupos, não é só fazer oração, é também fazer meditação, é trabalhar, olhar, escancarar, tirar as máscaras, se trabalhar, chorar se preciso for, sorrir se preciso, né? Curtir a vida, mas né, olhar e dizer, não, puxa, é verdade. O que é evolução? A evolução é cada vez mais viver imerso nessa energia de amor. O que pode ser melhor? Muito obrigado. Desculpe ter passado um pouquinho do tempo aí que me foi dado. Quero agradecer de coração a Cirlei, agradecer aos irmãos do Medianeiros de Jesus, aos mentores queridos dessa casa tão acolhedora, tão amorosa. E nesse finalzinho, como pediu a Cirlei, também vamos fazer uma pequena prece, uma vibração. Vamos respirar fundo, quem está junto com a gente aqui. Se tivermos o nosso copinho de água para ser fluidificado, é o momento também. E nós podemos dizer a esse Cristo amoroso que nos ensine, Senhor, a curar ou a domar ou a transformar essas más inclinações, mas a partir dessa visão. Em vez de ficar combatendo a escuridão, mergulhar dentro do nosso coração, sempre que algo não estiver funcionando, e descobrir onde que está doendo, onde é que está ferido, porque tudo de fato é amor. Mesmo quando é algo pesado, o ódio, diz André Luiz, nada mais é que o amor que adoeceu gravemente. Mas sempre é amor, porque nós somos amor. E tu foste a prova viva de que não existe nenhuma outra potência, nenhuma outra força, nenhuma outra luz mais importante do que desenvolver esse sentimento latente que está aqui. Te pedimos, Senhor, em prol da humanidade, principalmente dos que sofrem nesse momento de pandemia tão difícil, as dores do parto desse novo mundo que está aí abrindo as suas portas para todos nós, encarnados e desencarnados. Senhor, atiça, Senhor, com a tua luz, com o teu carinho, com a tua sabedoria, com a tua presença e a presença desses irmãos de luz, essa ânsia de evolução, de a gente priorizar sobre todas as coisas a cura daquele amor, daqueles amores nossos que ainda não estão curados, que ainda estão estagnados. E que um belo dia, que seja hoje, Senhor, que seja essa noite, que seja nessa próxima manhã, a gente possa abrir os olhos e olhar e perceber que a grande poesia da vida só é revelada quando os nossos olhos e o nosso coração e a nossa alma de fato percebe o grande amor que faz o tecido da nossa vida ter sentido, propósito, significado. Amém, Senhor. Muito obrigado. Agradeço de coração a oportunidade. Que essas palavras possam ressoar para todos nós. Cirlei, um beijo, querida. A filha da Cirlei que me deu uma ajuda aqui, que me atrapalhou um pouquinho no início também. A todos meus irmãos, muito obrigado. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigado.